seja muito bem-vindo à Igreja Multi. Meu nome é Aline e é um privilégio ter você conectado com a gente para mais uma celebração. Aqui na Multi, tudo o que fazemos passa pela nossa missão, que é te ajudar a viver e a compartilhar a fé em Jesus de maneira autêntica. E convenhamos, no tempo em que vivemos, nós precisamos de espaços e ambientes onde possamos nos relacionar de maneira autêntica. Você percebe essa necessidade também? Sabe, muitas pessoas se sentem inseguras diante de Deus e diante dos outros, com receio de abrirem seus corações e de serem vulneráveis. Se você já se sentiu assim, você precisa saber que você está no lugar certo e na hora certa. Eu realmente acredito que Deus deseja falar especificamente no seu coração, através dessa nova série de mensagens Está Consumado. Mas antes de mergulharmos nesse novo tema, vamos juntos celebrar a Deus através de uma canção. Sabemos quem Tu és, Deus de milagres, infinito é Teu poder. E tudo que fizeste no passado, farás outra vez. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz Tua luz brilhar, faz Tua luz brilhar. A morte foi vencida, Tu é a vitória, Deus do avivamento. Vitorioso és e estás no trono, para sempre reinarás. E eu não temerei, pois já venceste, só em Ti confiarei. Pois nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz Tua luz brilhar, faz Tua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, Tu é a vitória, Deus do avivamento, Deus do avivamento. Vem, desperta o Teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem, desperta o Teu povo, vem sobre essa cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão. Deus do avivamento.
escuridão. Faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar, Deus do avivamento. Com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória, Deus do avivamento. Vem despertar o teu povo, vem sobre essa cidade, Deus do avivamento, vem mover, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão, Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Desperta o teu povo, vem sobre essa cidade, Deus do avivamento, vem mover, vem mover, vem quebrar fortalezas, ouço correntes ao chão, Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Nem correntes, montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder, tens todo o poder.
Uau, como é bom poder receber você aqui. É uma alegria saber que você reservou esse tempo para celebrar Jesus junto com a gente. E hoje é um dia muito especial porque nós estamos estreando uma nova série de mensagens. Está consumado. Uau, que tema intenso, mês de Páscoa. E nós reservamos esse momento para nós pensarmos sobre essa frase de Jesus dita na cruz. Está consumado. Essa é uma frase que tem implicações profundas na nossa caminhada, na nossa jornada de fé. É uma frase que garante o perdão dos nossos pecados. É uma frase que garante o perdão do nosso passado e assegura o nosso futuro. Eu não sei qual foi a tua reação com o vídeo antes do início dessa mensagem, mas eu espero que você tenha tido a oportunidade de ser provocado de uma maneira santa. Eu espero que esse vídeo tenha gerado no teu coração um senso de identificação, talvez. Sabe, quando nós estamos lidando com os nossos pecados, quando nós olhamos para o nosso passado, quando nós lidamos com frustrações no nosso presente, na nossa jornada de fé, quando nós somos abatidos, quando nós somos derrotados, talvez, por pecados, impulsos, às vezes nós nos sentimos inseguros. Às vezes nós perdemos a esperança. Eu não sei se você já ouviu falar, mas existe uma síndrome do impostor. E algumas pesquisas revelam que cerca de 70% das pessoas que estão à frente de alguma empresa, que possuem algum cargo de grande responsabilidade, que estão à frente de algum projeto, que tem algum tipo de sonho e de fato tem o entendimento de que será necessário muito esforço, muita preparação para alcançar êxito. Muita disciplina, muito foco. Essas pessoas que estão ocupando esses cargos, elas provavelmente já lidaram com a síndrome do impostor. Ou talvez lidarão com essa síndrome. E é uma síndrome que tem relação com uma insegurança insistente, persistente, no íntimo do coração dessas pessoas. Uma insegurança que não é verbalizada. Um tipo de insegurança que gera medo, temor, de ser descoberto em algum momento, de alguém de fato olhar para essa pessoa e pensar, é um impostor. Essa pessoa não tem o que é necessário, essa pessoa não tem a força necessária, os talentos necessários, a formação necessária. Ela não tem aquilo que é suficiente para essa jornada, para essa missão que repousa sobre os ombros dessa pessoa. Então, quem está sofrendo com a síndrome do impostor tem esse senso de insuficiência, de incapacidade. Interessante. E o curioso é que a solução para quem está passando por esse tipo de situação, está lidando com essa síndrome, segundo as autoridades na área, os profissionais, essa pessoa precisa de vozes externas. Pessoas que se levantem para lançar palavras de reforço positivo. Um contraponto que possa trazer um equilíbrio para a realidade que essa pessoa está vivendo. Então, essas pessoas precisam olhar no olho dessa pessoa que está lidando com a síndrome do impostor e dizer, olha, não, você não pode permanecer com esse tipo de desânimo, desesperança, com esse senso de insuficiência, porque você é capaz, porque você tem a formação ideal para esse tipo de desafio que está sobre os seus ombros. Olha, você é uma pessoa inteligente, talentosa. E eu não posso deixar de fazer uma comparação com essa síndrome do impostor, com, às vezes, a sensação que muitos cristãos, muitas pessoas que estão seguindo a Jesus têm. De insuficiência, de insegurança, de desesperança e às vezes de descrença. E muitos cristãos lidam com esse senso de insuficiência, com essa síndrome do impostor em silêncio, temendo que em algum momento elas sejam descobertas pelas pessoas que convivem com ela em suas comunidades de fé. Se esse é o seu caso,
eu queria dizer para você que a tua insegurança, a tua desesperança, o teu senso de insuficiência, de incapacidade, não pode e não deve ter a palavra final sobre a sua identidade, sobre o teu relacionamento com Deus e com as pessoas na sua comunidade de fé. E eu cresci na igreja, então, quando as redes sociais começaram a estourar, o Instagram começou a bombar, eu lembro de alguns exemplos de púlpito, pastores preocupados com essa engrenagem da rede social, do Instagram, porque ali é um ambiente em que as pessoas projetam o melhor delas, e não os momentos desafiadores, não suas inseguranças, os momentos de derrota, suas falhas. E eu lembro que às vezes eu escutava esse tipo de ilustração, esse tipo de indagação, essa preocupação dos púlpitos, olha, as redes sociais, nós temos que tomar todo cuidado para a gente não projetar quem nós somos de maneira distorcida. Sabe, uma pessoa forte que está caminhando como se tudo estivesse bem. Eu lembro de ouvir, às vezes, esses exemplos e pensar, cara, nossa preocupação não deveria estar com a rede social necessariamente, porque em muitas comunidades de fé, pessoas estão vivendo um modelo, uma engrenagem muito parecida com a do Instagram. Uma engrenagem que dificulta a vulnerabilidade, a autenticidade, um pedido de socorro. E eu realmente acredito que essa série de mensagens, Está Consumado, pode promover a segurança que o teu coração precisa no dia mau. E a esperança diante da descrença de que é possível vencer algumas batalhas que você tem perdido. Pecados recorrentes. Às vezes, tem pessoas que estão literalmente com a sensação de que estão presas a correntes. E que alguns pecados, algumas áreas de suas vidas são impossíveis de ser transpostas, de obter vitória. E nessa série de mensagens, então, nós vamos descobrir por quê. Por que nós podemos experimentar segurança no nosso relacionamento com Deus, com as pessoas da nossa comunidade de fé, e ter esperança de experimentar uma transformação genuína. Por quê e como? Agora, antes de mais nada, você precisa saber de uma coisa. Diferente da solução da síndrome do impostor, no nosso caso, na nossa jornada espiritual, a chave para experimentar segurança e esperança não está em você. Não está no eu. Não está em pessoas se levantarem ao teu entorno e lançarem palavras simplesmente de encorajamento. Isso não é suficiente. Você não precisa de pessoas dizendo, olha, você é capaz, levante sua cabeça, olha, você é talentoso, você é cheiroso, você é especial. Isso não é suficiente para experimentar esse tipo de segurança que nós estamos propondo aqui. Nem esse tipo de esperança que leve você a uma movimentação de transformação genuína. Eu gosto de pensar no exemplo do chamado do profeta Jeremias. No Antigo Testamento, quando Jeremias recebe o chamado de Deus para se levantar, para pregar, para profetizar, ele se sente inseguro, ele se sente incapaz, muito novo, imperfeito, fraco. E Deus não se aproxima de Jeremias dizendo, Jeremias, levante sua cabeça, você é talentoso, você tem o que é necessário, você é especial. Deus não se aproxima de Jeremias dessa maneira. Pelo contrário, a resposta de Deus para a insegurança de Jeremias, para o senso de incapacidade de Jeremias, para a descrença de Jeremias, a resposta de Deus é, Jeremias, olhe para mim, olhe para mim. Coloque os seus olhos naquilo que eu fiz, naquilo que eu estou fazendo e naquilo que eu posso fazer.
Essa é a proposta de Deus para nós. E quando nós estamos pensando em colocar os nossos olhos naquilo que Deus fez, naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus pode fazer, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos entender a mensagem da cruz, porque ela é o centro, ela é a chave para entender como desfrutar de uma segurança no teu relacionamento com Deus, diante das tuas incapacidades, das tuas inseguranças, da tua instabilidade às vezes no caminhar. Nós precisamos olhar para a cruz. E olhar para a cruz, entender a mensagem da cruz, é observar a vida de Jesus, a vida que ele viveu, a morte dele e a ressurreição dele. Isso está diretamente conectado com o que Deus fez, com o que Deus está fazendo e com o que Deus pode fazer. E para isso nós vamos olhar para o relato de João, capítulo 19, versículos 25 a 30. Um relato dos últimos momentos de Jesus, antes de sua morte. E se você está familiarizado com a cronologia da vida, do ministério de Jesus, você sabe que antes de ser crucificado, ele desenvolveu o ministério dele por cerca de 3 anos, equipando os discípulos, realizando grandes milagres, ensinando, impactando multidões. Seus inimigos se levantaram contra ele, pessoas começaram a ter inveja de Jesus e considerá-lo uma ameaça. E ao mesmo tempo uma grande expectativa era colocada sobre Jesus. As pessoas que se sentiam inseguras diante da opressão do Império Romano, as pessoas que se sentiam incapazes, insuficientes, os pecadores, os falhos, os miseráveis, eles olhavam para Jesus e pensavam: uau! A nossa esperança está nesse homem, ele pode ser o Messias. E esse senso de esperança, de expectativa crescia. Mas então Jesus é traído, Jesus é abandonado pelos seus discípulos. Jesus tem um julgamento estranho. As coisas parecem que começam a se desorganizar. Jesus é condenado, ele é torturado. E ele é crucificado. Vamos olhar então para o versículo 25, João capítulo 19. Perto da cruz estavam a mãe de Jesus, a irmã dela, Maria, a esposa de Clopas e Maria Madalena. Quando Jesus viu a sua mãe ali, imagine essa cena, Jesus crucificado, agonizando, e quando ele olha para baixo, ele enxerga a sua mãe. E quando ele vê a sua mãe ali, ela está do lado do melhor amigo dele, o discípulo amado, João. Então Jesus diz: mulher, esse é seu filho. E para o seu melhor amigo, para João, ele diz: essa é sua mãe. Daquele momento em diante, o discípulo recebeu Maria em sua própria família, em sua própria casa. Jesus está passando o bastão. Um momento intenso, dramático. Jesus sabia que a sua missão havia terminado. E para cumprir as Escrituras, ele disse: estou com sede. Versículo 29. Havia ali um copo, uma vasilha com vinagre. E os soldados ensoparam uma esponja com vinagre. Espetaram essa esponja numa espécie de lança e levantaram até os lábios de Jesus. Jesus prova daquele vinagre. E depois de prová-lo, ele diz o seguinte: está consumado. Está consumado. Então ele inclinou a sua cabeça e entregou o seu espírito. Possivelmente esse deve ter sido um dos momentos mais desafiadores para a família de Jesus, para sua mãe Maria, para os discípulos, para os seus amigos, seguidores. O momento mais difícil e dramático que eles experimentaram até aquele ponto. E o ambiente provavelmente era um ambiente de insegurança, de frustração, de desesperança, de descrença. Eles tinham colocado a expectativa em Jesus e de repente tudo se bagunça. As coisas parecem perder o sentido. Eles se sentem insuficientes, incapazes
de promover algum tipo de mudança diante daquilo que estava acontecendo. Eles não estavam entendendo o que Deus estava fazendo, porque Jesus não reagia, porque Jesus se entregou. E esse ambiente, essa atmosfera de medo, insegurança, descrença, desesperança, é justamente o que acontece com a gente, não é? Quando a gente perde o controle, quando a gente se sente insuficiente, incapaz, quando a gente lida com as nossas frustrações, com batalhas perdidas, nós nos sentimos inseguros, porque o nosso senso de insuficiência, de incapacidade, nos leva a questionar o nosso relacionamento com Deus. Se esse é um relacionamento seguro, autêntico, e se há esperança de fato para nós experimentarmos mudanças significativas. Agora pense comigo, nós olhamos para essa cena intensa, dramática, Jesus nos seus últimos momentos, passando o bastão para o seu melhor amigo cuidar da sua mãe, e ele diz, está consumado. Como você acha que as pessoas que estavam ali, presenciando tudo aquilo, interpretaram essa fala? Está consumado. O que significa isso? O que Jesus estava dizendo? Talvez os inimigos de Jesus interpretaram essa fala da seguinte maneira: finalmente, a ficha de Jesus caiu. Finalmente, ele entendeu que não há mais nada que ele possa fazer. Finalmente, os discípulos, os seus seguidores, poderão compreender que Jesus era uma fraude e que nós vencemos. Os inimigos de Jesus olharam para essa expressão, está consumado, e interpretaram ela muito possivelmente como um brado de derrota, um grito de derrota, de desistência. Os discípulos de Jesus devem ter escutado essa frase e pensado, Jesus foi vencido, algo deu errado, e porque Jesus foi vencido, nós estamos agora inseguros, sem esperança, e talvez nós sejamos os próximos na fila. Talvez nós sejamos os próximos na fila. Jesus falhou. O que será de nós? E a gente não pode negar o seguinte, assim como as pessoas que estavam ali naquele momento, talvez interpretaram a fala de Jesus de maneira equivocada. Muitas pessoas no tempo presente, hoje, 2000 anos à frente, ainda não entenderam o que aconteceu ali. Não entenderam de maneira precisa o que essa expressão de Jesus significa. E quais são as implicações dessa expressão, está consumado, para as nossas vidas. O que essa expressão traz de resposta para as nossas inseguranças, para as nossas derrotas, para as nossas falhas, para a nossa desesperança. Os discípulos olharam para Jesus pendurado na cruz e pensaram, ali está o motivo da nossa insegurança, da nossa desesperança. Mas 3 dias depois, o relato nos diz que Jesus ressuscitou. A morte não foi a palavra final. Isso muda tudo. Muda tudo. A expressão está consumado agora pode ter o seu significado entendido, resgatado, confirmado. E o que a gente vai refletir desse ponto em diante na nossa conversa só faz sentido porque Jesus ressuscitou. Então eu oro para que o Espírito da verdade desça sobre o seu coração e te convença pela fé de que Jesus ressuscitou. Porque esse, na verdade, foi o maior plot twist da história da humanidade. A morte de Jesus não foi o ponto final, foi o ponto de maior reviravolta. E o apóstolo Paulo, ele disse para uma das suas igrejas que ele plantou, olha, se Jesus não ressuscitou, nós nem deveríamos estar aqui conversando essas coisas. Não faz sentido. Nós não temos motivos de segurança, de esperança, mas porque Ele ressuscitou. Porque Ele ressuscitou faz sentido. A possibilidade de viver um relacionamento com Deus seguro, com esperança de sermos transformados à medida que nós caminhamos com Ele. Experimentar vitória sobre os nossos pecados, sobre as correntes que estão ao nosso entorno. Nós podemos escutar o som dessas correntes caindo ao chão, porque Jesus ressuscitou, porque está consumado. E nós vamos
entender um pouco melhor o que essa expressão carrega de significado. Existem pelo menos 3 significados. Quando Jesus gritou, está consumado, ele disse que uma tarefa havia sido concluída. Uma tarefa havia sido concluída. Que tarefa é essa? Deus enviou Jesus para viver uma vida perfeita, uma vida autêntica, uma vida sem falhas, sem marcas de pecado. Mesmo diante das tentações, mesmo diante das provações, Jesus permaneceu de pé e viveu a vida que nós não poderíamos viver. Uma vida autêntica, perfeita. Essa é a primeira parte da tarefa. A segunda parte da tarefa era exatamente a sua morte na cruz. Jesus veio para morrer por nós. E essa tarefa que foi confiada a Jesus por Deus Pai foi concluída. Então, quando Jesus diz está consumado, Ele está dizendo, eu concluí a tarefa que o Pai me deu, que o Pai me confiou. Uau! E é muito legal pensar na conclusão de tarefas, sabe? Lá em casa a gente gosta muito de post-it, de planners, e a gente anota sempre o que nós precisamos fazer, as tarefas que nós precisamos realizar, e a gente tem aquele prazer, sabe, de riscar quando a gente completa alguma coisa, e fala, yes, nós concluímos essa tarefa. Mas assim, às vezes a gente olha novamente para a tarefa que foi concluída, e a gente pensa, poderia ter sido feita de uma maneira mais excelente. Poderia ter sido feita de uma maneira mais aperfeiçoada. Sobrou alguma coisinha que a gente não fez e que a gente pode fazer. Mas quando nós pensamos na conclusão que Jesus promoveu na cruz dessa tarefa, nós precisamos lembrar que Jesus é Deus. E como Deus, Ele realmente conclui a tarefa que havia sido proposta a Ele. E Ele conclui de uma maneira 100%. 100% confiável, finalizada. Yes! Não há necessidade de acrescentarmos algo à tarefa que foi proposta a Jesus, porque Ele concluiu a tarefa. Está consumado. E quanto mais a gente caminha com Deus, mais a gente percebe isso, a gente aprende isso, que o que Deus conclui, o que Deus conquista, o que Deus faz, é perfeito. Os pensamentos de Deus, a maneira de Deus promover a sua vontade é perfeita. Não é a nossa maneira imperfeita e caída. Então nós podemos confiar que Jesus concluiu uma tarefa que nós não poderíamos concluir. O segundo significado da expressão está consumado é que uma dívida foi paga. Uma dívida foi paga. Sabe, se nós olharmos para o nosso passado, nós não vamos conseguir negar falhas, derrotas, pensamentos blasfemos, sujeira. E há um acúmulo de pecado, de falhas, de derrotas que sobem contra a santidade de Deus, a bondade de Deus, a beleza de Deus. E nós somos culpados dos nossos pecados. Nós tínhamos um saldo negativo diante da santidade de Deus e da beleza de Deus, da bondade de Deus. E Jesus vem para quitar esse saldo. Ele vem quitar essa dívida. E essa dívida era o preço do nosso resgate. Olha só, Colossenses capítulo 1, dos versículos 13 a 14. Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino de seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade, quitou a dívida que estava sobre os nossos ombros e perdoou os nossos pecados. Quando Jesus gritou, está consumado, ele estava assegurando o seguinte: a sua dívida foi quitada. E porque a sua dívida foi quitada, existe possibilidade de você experimentar uma paz definitiva com Deus, com as pessoas à sua volta, em comunidade, como corpo de Cristo, igreja.
E assim, muitas pessoas confundem o que é paz. Entendendo que paz é um sentimento, é um quentinho no coração. Eu quero sentir paz, eu quero sentir um arrepio, eu quero me sentir bem. Mas a paz definitiva que Jesus nos oferece mediante essa dívida que foi quitada é, na verdade, segurança. Paz tem relação com segurança. A gente viu várias notícias da guerra na Ucrânia e o que acontece naquela região, nesse momento, é a ausência de paz. Em outras palavras, ausência de segurança. Não é possível desenvolver relacionamentos, construir uma vida, sonhar com um futuro diferente naquele momento, porque não há paz ali. Ou seja, não há segurança. E quando Jesus quita a nossa dívida, Ele nos oferece paz definitiva com Deus, segurança, a possibilidade de termos um relacionamento seguro com Deus, mesmo diante das nossas falhas, diante das nossas instabilidades. Isso é incrível. Paz não é um sentimento, é segurança. Essa paz definitiva, ela cobre o nosso passado, ela cobre o nosso passado completamente. Ela sustenta o nosso presente e ela assegura o nosso futuro. Uau! Mas tem um terceiro significado dessa expressão está consumado. E é a posse de um direito, de uma promessa segura. Quando Jesus diz, olha, está consumado, Ele estava afirmando o seguinte, que aqueles que colocassem a fé na sua vida, na sua morte, na sua ressurreição, eles receberiam uma herança, seriam considerados herdeiros de uma promessa segura. E é óbvio que a gente está falando de salvação. Jesus não simplesmente, com o seu sacrifício na cruz, cobre os nossos pecados, o nosso passado, sustenta o nosso presente e nos dá a possibilidade de sonhar com um futuro diferente. É mais do que isso. Além do futuro diferente, a possibilidade de transformação, de esperança, Jesus conquista para nós uma promessa de vida eterna, salvação. Assim como a morte não teve poder, não foi a palavra final sobre Jesus, um dia não será sobre nós. Uma promessa que não pode ser perdida diante das tuas inseguranças e instabilidades, porque quem conquistou essa promessa, essa herança segura, foi o próprio Jesus. Olha só, João capítulo 6, o próprio Jesus disse o seguinte, essa é a vontade de Deus, que eu não perca um sequer de todos que Ele me deu, mas que eu ressuscite todos eles no último dia, pois essa é a vontade de meu Pai, que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, tenha a vida eterna. Nós temos uma mensagem no nosso canal no YouTube só sobre João 3,16. Se você quiser conferir, entender melhor do que se trata a vida eterna, essa boa notícia de salvação, você pode conferir isso lá. Sabe, muitas pessoas estão vivendo uma vida cristã numa espécie de montanha-russa espiritual. E à medida que elas experimentam altos e baixos, às vezes elas são tentadas a se mover, a avançar de maneira insegura, questionando a segurança do relacionamento delas com Deus. E para essas pessoas, o que me basta dizer é, está consumado. Se você é uma dessas pessoas que colocou a fé em Jesus e tem às vezes lidado com esse senso de insegurança, com frustrações à medida que você é derrotado, à medida que você cai, no dia mau, eu quero dizer para você, está consumado. Está consumado. Às vezes eu converso com alguns pastores que usam as redes sociais também, Instagram, Facebook, e nas caixinhas de perguntas, às vezes o que mais aparece é, pastor, olha, eu caí, cometi o pecado X, e agora? Será que eu perdi minha salvação? Eu tive um pensamento bizarro e, meu Deus, será que eu não estou mais seguro no meu relacionamento com Deus?
será que eu perdi a minha salvação? E a resposta para essa inquietação é depende. Depende porque se você tem colocado a sua fé em você mesmo, no que você pode ou não fazer, de fato há motivo de insegurança. Mas se você colocar a sua fé em Jesus, nessa verdade de que está consumado, não há motivo para insegurança, porque está consumado. Essa expressão salva a gente desse engano de que nós precisamos ser autossuficientes, de que nós precisamos ter uma autoconfiança na nossa jornada de fé, no nosso relacionamento com Deus. Você precisa de confiança do alto, baseada, fundamentada nessa verdade de que está consumado. E dessa verdade flui então paz definitiva, um perdão definitivo. Yes. Um perdão definitivo. E assim a nossa cultura tem tornado cada vez mais difícil o entendimento do que significa graça. Receber esse perdão definitivo que nós não merecemos. A gente repete às vezes tantas frases como: olha, não existe almoço grátis, quer ser amado, faça por merecer, quer minha confiança, me convença, quer o meu perdão, eu vou observar a maneira como você vai lidar com o nosso relacionamento. E na primeira falha, no primeiro sinal que desperte insegurança, desconfiança no meu coração, eu quero distância de você. Essa ideia de perdão definitivo, de segurança, de graça, tem se tornado muito difícil de ser compreendida. Diante de uma cultura de mérito, de corrida pelo próprio sucesso, com as próprias forças. Muitas pessoas enxergam o relacionamento delas com Deus como: faço isso, não faço isso. Isso pode, isso não pode. Isso é minimizar, distorcer a verdade de que está consumado. Evangelho não significa faça isso, deixe de fazer isso. Evangelho significa está feito, está consumado. Já foi feito. Como é que o seu relacionamento com Deus seria se de fato você colocasse a sua fé hoje nessa verdade, nessa expressão de Jesus na cruz de que está consumado? O que alimentaria as tuas inseguranças? Quão libertador seria entender pela fé hoje que seguir a Jesus, colocar a fé em Jesus, no que Jesus fez por você, não tem relação com você deixar de ser uma pessoa mais, se tornar uma pessoa mais educada, mais intelectual, mais polida. Tem relação com uma pessoa que estava morta, uma pessoa indigna que recebe segurança do alto, um presente do alto. Uau! E agora talvez você esteja ouvindo essa mensagem pensando: que legal! Era tudo que eu precisava ouvir. Obrigado, Tiago, por dizer que eu estou seguro em Deus, que não há motivo para as minhas inseguranças. Obrigado, Tiago, por gerar esse quentinho no meu coração agora. E agora é o plot twist do sermão. Eu não estou aqui para dizer que você está seguro. Out. Eu não estou aqui para dizer que você não tem motivos para passar por inseguranças. Tudo que nós conversamos nos últimos 33 minutos é, na verdade, uma grande oportunidade de você avaliar a sua fé e onde ela está fundamentada. Tudo que nós conversamos até aqui é uma oportunidade singular de você, de fato, olhar para as suas inseguranças e talvez chegar à conclusão que a raiz delas tem relação com uma fé em si mesmo, na tua performance, na tua religiosidade. Eu lembro de um amigo que me procurou alguns anos atrás. Essa pessoa não faz parte da Multi, então nem tente adivinhar quem é, mas ele me procurou desesperado e ele falou assim: Tiago, cara, eu
eu estou me sentindo muito inseguro, frustrado comigo mesmo. E você conhece minha história, você sabe que eu me tornei membro da igreja. E durante 6 anos, cara, minha vida mudou. Eu consegui vencer hábitos ruins, consegui deixar de praticar alguns pecados que me escravizavam. Eu fui disciplinado, eu consegui avançar, crescer, amadurecer. Mas semana passada, Tiago, eu caí num pecado que há 6 anos eu não caía. E eu estou experimentando nesse momento uma insegurança gigantesca. E o que vem à minha mente é, cara, meu testemunho desmoronou. O meu testemunho, o meu relacionamento com Deus desmoronou. Não faz mais sentido. E naquela conversa, eu tive a oportunidade de olhar nos olhos desse amigo e dizer, talvez você tenha entendido tudo errado. Talvez você tenha entendido tudo errado. O teu testemunho não tem relação com os teus méritos até aqui, com esses 6 anos que você deixou de praticar alguns pecados. O teu testemunho tem relação com o que Jesus conquistou para você na cruz. O teu testemunho tem relação com a expressão que Jesus bradou na cruz, está consumado. Uma pessoa indigna, que não merecia perdão, mas recebeu graciosamente perdão, paz definitiva, segurança, a possibilidade de se relacionar com Deus de forma segura. E nós conversamos muito, oramos juntos. E essas vezes é a realidade de tantas pessoas dentro das igrejas. E eu quero dizer para você, há segurança, porque está consumado. Existe possibilidade de estarmos seguros em Deus. Porque está consumado, nós podemos viver um relacionamento seguro com Deus, autêntico com Deus e uns com os outros. E eu vou quebrar um pouco o script, o esboço do sermão, porque essa foi uma semana intensa. Enquanto eu preparava o sermão, estudava os textos, eu tinha uma sensação de que faltava algo. E eu conversava com a Aline e eu me debruçava sobre o texto, orava, e eu pensava, Deus, eu preciso de uma ilustração melhor. Deus, eu preciso colocar alguma coisa nesse sermão para prender a atenção das pessoas, para tornar mais fácil o entendimento dessas pessoas do que significa estar consumado. Isso foi me consumindo no decorrer da semana. E ontem pela manhã eu tive um momento com Deus e foi como se Deus me dissesse, Tiago, se essa mensagem de que está consumado não for o suficiente, nenhuma mensagem jamais será. E talvez você tenha escutado esse sermão e pensado, eu já conheço o que Jesus fez por mim na cruz. Será que eu não vou ouvir nada novo? O apóstolo Paulo, ele passou por algo parecido. Em uma das igrejas que ele estava plantando, ele foi recebido com grande expectativa. As pessoas estavam esperando um grande orador, um homem que traria um conhecimento novo, que iria surpreender toda a plateia com algo extraordinário. E o apóstolo Paulo diz, eu me acheguei diante de vocês com temor e tremor, me esquecendo de tudo que eu sei e mantendo apenas Jesus e Jesus crucificado, a verdade de que está consumado. Isso é suficiente. Eu quero orar por você e te convidar também a continuar com a gente no decorrer dessa série, porque se por um lado você precisa saber que você pode ter um relacionamento seguro com Deus, isso não exclui o fato de que você vai colocar o pé na segunda-feira e vai lidar com tentações, com batalhas intensas. Então, hoje, nós conversamos sobre esse porquê. Por que nós podemos experimentar um relacionamento seguro com Deus? E no decorrer dessa série, nós vamos conversar sobre como nós podemos viver um relacionamento seguro com Deus que promova transformação genuína, autêntica. Deus, é no nome de Jesus que eu oro, por aqueles que estão até agora acompanhando esse sermão. E eu peço para que o Teu Espírito visite essas pessoas
e as convença de seus pecados, de suas insuficiências e incapacidades, e que a única coisa que sobre seja a expressão de Jesus na cruz: está consumado. E que o Senhor possa realinhar corações e derramar segurança sobre os inseguros, derramar esperança sobre os desesperançosos, os descrentes. É nesse nome, é no nome de Jesus e sobre essa verdade de que está consumado que nós oramos e te agradecemos. Amém. Uau, que início de série impactante! Se hoje você foi surpreendido com essa mensagem de que é possível ter um relacionamento seguro com Deus por meio de Jesus, nós queremos te conhecer e participar do que Deus está fazendo em você. Afinal, como foi dito, não precisamos e nem devemos tentar caminhar essa jornada de maneira autossuficiente. Nós precisamos de Jesus. E a igreja representa os pés e as mãos de Jesus. Ou seja, nós precisamos uns dos outros. Agora, se você já está caminhando com a gente ou tem sido inspirado de alguma forma pela Multi, eu quero te convidar a ser parte dessa missão que Deus nos confiou. Como você pode fazer isso? Através da sua generosidade. O nosso Pix é igrejamulti@gmail.com. Como igreja, nós temos o privilégio de usar os nossos recursos para promover o avanço dessa mensagem de que realmente está consumado. E no final das contas, investir nessa mensagem significa investir diretamente na transformação de pessoas, na restauração de famílias e em alcançar as próximas gerações. Seja parte disso, vem sonhar e semear junto com a gente. Jesus te abençoe e tenha uma ótima semana.